E agora girando os destaques, mais informação aqui no Jornal da Rede Alesp, porque tem entrevista. Vamos conversar com a Viviane Camargo, ela é coordenadora da Câmara Técnica de Atenção à Saúde. Ela vai falar sobre as condições de trabalho para os profissionais de saúde, justamente neste momento de pandemia do novo coronavírus, Carol. Bom dia, Viviane, seja bem-vinda então ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigada. E, Viviane, para a gente iniciar, então, esse nosso bate-papo, você deu uma entrevista já para a gente faz mais ou menos uns 2 meses e, na ocasião, falamos sobre a falta de equipamentos de proteção individual para esses funcionários que estão aí à frente no combate à Covid-19. Como está essa questão agora, hoje, no momento? Você pode fazer uma atualização para a gente? Sim. Na verdade, nós tivemos uma diminuição no número de denúncias relacionadas à falta de equipamentos de proteção individual. Esse número ele caiu consideravelmente em relação ao início da pandemia. Mas a gente também faz uma análise que, embora esse número de denúncias tenha diminuído, ela ainda é um número bastante alto que a gente recebe de denúncia nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a gente considera, porque o número de profissionais contaminados que a gente recebe de informação e também o nosso número de óbitos entre profissionais de enfermagem não caiu. Então, a gente tem ainda se dedicado muito em cima dessa questão, né, para tentar entender onde que está o problema e onde que os nossos profissionais estão se contaminando e adoecendo na questão da Covid-19. E, Viviane, você destacou bem, então, a diminuição no número de denúncias, mas o número de enfermeiros, enfim, médicos infectados, basicamente continua o mesmo. Por que você acredita que houve essa diminuição nas denúncias? Está sendo disponibilizado equipamentos, talvez eles estejam sendo infectados em outros locais? São várias variáveis, na verdade, que a gente considera que mantém ainda o número alto de profissionais contaminados e o nosso número de óbito ainda bastante elevado, muito maior do que em outros países que passaram pela pandemia. Na verdade, assim, de forma geral, os equipamentos de proteção individual começaram a chegar ao Brasil, né? Então, todos os países lá no início que iniciaram a pandemia não estavam preparados quantitativamente para atender os profissionais em relação aos equipamentos de proteção individual. A partir daí, foi feito todo um trabalho de muitas empresas e a gente começou a receber um número maior, que eu não consigo te dizer hoje se ele é suficiente, porque a gente ainda continua recebendo denúncias, né? A gente, embora tenha diminuído esse número, a gente continua recebendo denúncias nesse sentido. O que a gente também percebeu é que, às vezes, a qualidade desses equipamentos não são as qualidades preconizadas pelos órgãos sanitários. Isso é importante ressaltar. Uma outra questão que a gente já tinha identificado lá no começo e que a gente considera ainda muito importante é a capacitação para o uso desses equipamentos, né? A gente nunca viveu isso no nosso país. Então, a gente não estava preparado da forma como deveria para utilizar esses equipamentos. Então, são jornadas extensivas de trabalho, onde muitas vezes o profissional, na hora de retirar, por exemplo, esse equipamento, está muito desgastado, está muito cansado e é um momento onde o índice de contaminação é muito alto, né? Porque é um equipamento que foi usado para atender esses pacientes. Então, ele está contaminado. E aí tem toda uma forma de retirar que não é simples, né? Precisa todo um cuidado para ser retirado que a gente identifica que nem todo mundo está preparado para isso. Então, essa ainda é uma questão forte, a questão dos equipamentos, né? Mas não somente em relação à falta, mas sim ao uso adequado deles e da qualidade desses equipamentos atualmente. Estamos conversando com a Viviane Camargo, ela é coordenadora da Câmara Técnica de Atenção à Saúde, da CTAS-COFEM,
falando sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Olha só, Viviane, os profissionais do grupo de risco, os profissionais de saúde, mas que integram o grupo de risco, eles estão sendo afastados das funções que acabam exigindo contato direto com casos suspeitos ou mesmo confirmados de Covid-19. Por que eu faço essa pergunta? Porque nós sabemos o quão demandados estão sendo esses profissionais de saúde e também os equipamentos de saúde. Muitas vezes, em uma emergência, acabam sendo convocados todos. Mas como estão sendo administradas essas questões em relação aos profissionais mais velhos ou com comorbidades? Isso é bastante relevante, essa pergunta, né? Na verdade, eu acho que vocês acompanham essa questão, né? O Conselho Federal de Enfermagem, ele precisou entrar na justiça para garantir esse direito aos profissionais de enfermagem. A gente, logo no início, recebeu muitas denúncias nesse sentido, que não estava sendo garantido o direito de afastamento desses profissionais do grupo de risco, né, da assistência direta. Então, a gente precisou intervir nesse sentido. A gente identificou isso por meio das fiscalizações, nós fizemos, pelos conselhos regionais, muitas fiscalizações. Até hoje, nós recebemos cerca de 15 mil denúncias, mais ou menos, desde o início da pandemia, falando de todas as questões relacionadas à Covid-19. E essa era uma das questões que a gente recebia como denúncia e que também a gente apurava enquanto fiscalização. Então, a partir do momento que isso foi identificado de fato, a gente se viu obrigado também a entrar na justiça para garantir esse direito. E aí, assim, melhorou muito, mas a gente continua encontrando, eventualmente, profissionais nessas condições, trabalhando diretamente com as pessoas acometidas pela Covid-19. O que acontece, que é importante a gente considerar, que algumas instituições, quase todos os profissionais de enfermagem tinham algum tipo de comorbidade. Então, isso não foi possível imediatamente ser feito. Mas também os profissionais não podem, né, estar submetidos a esse risco por conta de uma questão institucional. E aí a gente entendeu que precisava intervir de forma mais enérgica, né, e as instituições precisaram se reorganizar nesse sentido. Então, diminuiu muito essa questão, mas ainda a gente encontra, eventualmente, profissionais nesse sentido, sim, com comorbidades, ainda atuando na linha de frente, que aí a gente toma as medidas necessárias para garantir o afastamento também desses profissionais. Eu acho que é importante, eu gostaria de complementar essa questão, porque assim, o profissional de enfermagem, ele é o único profissional que fica, né, 24 horas por dia, por exemplo, na assistência direta ao paciente, né? Então, nós temos outros profissionais da saúde que eles passam pelos pacientes durante o dia. Mas a enfermagem, ela faz essa assistência direta 24 horas. E isso acaba expondo o profissional a um tempo muito grande ele acaba se expondo muito mais tempo do que os demais profissionais de saúde ao vírus da Covid-19. E uma outra questão que é relevante aí é que os profissionais de enfermagem, por conta da remuneração, que é muito baixa de forma geral no país, eles acabam tendo vários vínculos de trabalho. Então, eles não conseguem descansar de maneira adequada, isso compromete a imunidade, então, às vezes, ele não faz parte do grupo de risco. Mas se ele não descansa, ele tem a sua imunidade comprometida, por exemplo. Então, ele sai de um trabalho, ele vai para um outro trabalho, muitas vezes direto, 12 horas de plantão dia e 12 horas de plantão noite, e acaba se expondo muito tempo à carga viral da Covid-19. Isso também aumenta o risco de contaminação, e esse é um dos fatores que a gente considera que tem mantido o número alto de profissionais de enfermagem contaminados. Dados de hoje, isso que eu vou te falar, nós temos 22.372 profissionais de enfermagem que já que reportaram para a gente contaminação por Covid, desde o início da pandemia. Então, são profissionais que já passaram ou que estão passando pela doença nesse momento, né?
E nós tivemos, até o momento constatado, 226 óbitos de profissionais de enfermagem. Então, é um número muito alto, considerando os outros países que já passaram pela pandemia. É muito maior do que todos os outros países tiveram. E a gente ainda não pode nem dizer que chegou no pico da doença. Então, isso para a gente é muito forte. E a gente tem tentado minimizar essas questões de todas as formas possíveis. E, Viviane, como você bem lembrou aqui, os profissionais de saúde estão na linha de frente, estão diretamente expostos ao contato com a Covid-19. E a gente gostaria de saber se há, então, se está sendo feito testes, né, para detectar se o vírus... Quanto que o vírus está atingindo esses profissionais, na verdade, né? Você disse que são 22.372 contaminados. Isso, eles fizeram os testes ou, infelizmente, nem todos tiveram a possibilidade de fazer uma testagem, por exemplo? Na verdade, esses são os casos confirmados para a gente, tá? Mas essa também é uma questão que a gente ainda acredita que haja, inclusive, subnotificação, né? Porque nem todo mundo tem acesso ao teste. Esses que eu te falei são pessoas que confirmaram para a gente, por meio de testes. Agora, tem muitos outros profissionais ainda que não conseguiram essa confirmação. A gente também entrou com uma medida judicial nesse sentido, para garantir que os profissionais de enfermagem estejam entre os profissionais da saúde testados. O que acontece é que a gente vê que algumas categorias acabam sendo priorizadas para esses testes. E os profissionais de enfermagem não estavam entre esses profissionais priorizados em muitas instituições. E aí a gente também acabou entrando com uma ação na justiça para garantir o direito do profissional de enfermagem de ser testado. Não só pelo próprio profissional, mas pelo risco que ele tem de contaminar outras pessoas, já que ele fica, como a gente acabou de dizer, muito tempo também ao lado dos pacientes, né? Então, o risco de contaminação dele é muito alto e, se ele não for testado, ele também corre risco de contaminar as pessoas que ele está atendendo e os próprios familiares e amigos, né? Pessoas que são próximas. Então, a gente também entrou com uma medida na justiça nesse sentido, que inicialmente a gente teve ganho de causa, né? Por decisão liminar, a gente teve decisão favorável, porque não há como a gente cuidar de alguém sem garantir que a gente também está sendo cuidado, né? Isso, inclusive, é o que a gente utiliza aqui para dizer que cuidar do profissional da saúde, cuidar do profissional de enfermagem, é cuidar da saúde de todos, né? Se a gente tem profissionais saudáveis cuidando da gente, a gente também garante que vai ter pessoas para nos atender. Se as pessoas forem contaminadas o tempo inteiro, porque não tem o equipamento de proteção individual adequado, porque não estão sendo garantidos os treinamentos necessários para o uso dos equipamentos. Se a gente não tem isso testado, esses profissionais, porque nós sabemos dos casos assintomáticos e sabemos que não são poucos, a gente corre o risco de também colocar as pessoas que a gente está assistindo em risco. E isso não é uma possibilidade para a gente está lá para cuidar, né? Então, a gente precisa ter a nossa saúde garantida também. Viviane, eu fiquei muito impressionado com esse número que você compartilhou com o público que acompanha o jornal da Rede Alesp. São 22.372 profissionais de enfermagem que reportaram contágio de Covid-19 e até agora houve a confirmação de 226 óbitos. Eu gostaria só de entender esse número, qual é o recorte, se é desde o início da pandemia e se é em todo o território nacional ou não. Isso, é isso mesmo. Esses dados eles estão disponíveis no site do Conselho Federal e também no Observatório da Enfermagem, tá? É onde a gente coloca todos esses dados e lá é possível você ter outros dados, por exemplo, por estado,
tá? Porque ele é um dado nacional, então você consegue ver número de profissionais contaminados por estado. Isso também direciona, inclusive, as nossas ações, quando a gente identifica que um estado, por exemplo, tem um número de profissionais contaminados proporcionalmente, né, muito superior do que outros, a gente tenta entender, fiscalizar de uma outra forma o que está acontecendo naquele estado e tentar intervir de maneira mais efetiva. Então, eles são dados que a gente usa, inclusive, para a nossa intervenção. Como que a gente recebe esses dados? Tá? Os próprios profissionais de enfermagem podem reportar para a gente isso, mas a gente também fez um trabalho nacionalmente com todos os enfermeiros responsáveis técnicos pelas instituições de saúde. Então, eles são responsáveis por uma equipe, né, dentro da sua instituição, e cada vez que eles identificam um profissional contaminado, eles reportam. E aí nós temos mecanismos aqui internos, né, para confirmar esses dados, para não ter dados duplicados. Às vezes, o profissional, como eu disse anteriormente, trabalha em mais de uma instituição, então são dados bastante fiéis. Embora a gente acredita que ainda haja uma subnotificação, como eu disse, né? Eventualmente pode ser que tenha uma ou outra instituição que tenha deixado passar um ou outro profissional nesse sentido na hora de reportar. Então, o que a gente tem são dados fiéis, mas talvez uma outra subnotificação por conta de falta de informação dessa instituição. Então, a gente tem acompanhado nacionalmente, como eu disse, né? Esse trabalho tem sido feito também pelos conselhos regionais de enfermagem, que trabalham mais próximo das instituições que estão sob sua responsabilidade, né, no estado. E nesse site vocês conseguem outras informações, como eu estou dizendo. Então, por sexo, né, se são mais, a gente sabe que o número de pessoas contaminadas é muito superior no sexo feminino. A gente consegue identificar se esse número está, por exemplo, a taxa de letalidade, se ela está aumentando, se ela está diminuindo. Então, por isso que eu disse para vocês, esse número tem se mantido, embora o número de denúncias diminuiu, a taxa de letalidade ela continua mais ou menos parecida com o início da pandemia, que é cerca de 2,7, se eu não me engano, hoje, a taxa de letalidade, né, em relação aos profissionais contaminados. Então, são vários dados que a gente tem, que a gente acompanha nacionalmente, que estão disponíveis, inclusive, para consulta de qualquer pessoa, tá bom? E, Viviane, a gente está conversando, falando sobre os profissionais da saúde, enfim, e uma das reivindicações, com certeza, deve ser a testagem, né? Mas, além disso, quais são as outras demandas, quais são os desafios que vocês estão enfrentando? Pois é, nós temos aí muitas bandeiras que há muitos anos a gente luta para conquistar, né? A gente espera, na verdade, que a partir desse momento e aí da pandemia, que infelizmente, né, nós não temos como não dizer que é um momento difícil para todos nós, mas que tem, de alguma forma, projetado os profissionais de enfermagem, demonstrado a importância dos profissionais de enfermagem e do protagonismo que a gente tem assumido aí na assistência na questão da Covid-19, a gente espera que tudo isso seja revertido em algum momento para coisas concretas, né? Porque a gente tem recebido muitas homenagens, muitos reconhecimentos, as pessoas têm enxergado a profissão de uma outra forma. Isso para a gente é bastante evidente, para a gente é bastante claro. Mas a gente espera, de fato, que isso seja revertido para questões concretas. O que para a gente seria concreto? Os profissionais de enfermagem possuem uma remuneração bastante baixa. Se a gente for considerar nacionalmente, tem uma variação muito grande de estado por estado. Então, uma das bandeiras, uma das nossas lutas há muitos anos é um piso salarial nacional, né, que o profissional de enfermagem possa ser reconhecido em qualquer estado do país como um profissional importante, com salário digno, e que ele não precise, por exemplo, ter 3 empregos para conseguir um salário que dê conta, né, de viver dignamente. Então, vinculado a esse piso salarial nacional,
a gente também espera o reconhecimento de uma carga horária de trabalho de 30 horas, que hoje nós temos profissionais aí trabalhando em um único vínculo 44 horas semanais, por exemplo. E isso acaba, a gente sabe que todo profissional que trabalha, né, com a vida precisa estar muito atento a tudo que está fazendo, né? Um erro de um profissional da saúde, um erro de um profissional de enfermagem pode levar aí uma iatrogenia, né, a morte de uma pessoa. Então, nós precisamos de profissionais descansados, de profissionais que consigam ter aí uma carga horária semanal de trabalho que faça com que ele tenha, né, o descanso merecido também. Não só o horário de trabalho, mas que ele tenha esse descanso. E se isso não vem vinculado a um salário digno, ele vai trabalhar. Mesmo que a gente consiga a carga horária, ele vai ter um outro emprego ainda para compensar, então, esse salário. Posso te dar outros exemplos, né? A questão agora aí da insalubridade. Se a gente está tão exposto, que seja reconhecido isso em forma de insalubridade. E isso traz benefícios para os profissionais de enfermagem, né? Na questão da aposentadoria e de outras coisas, que hoje a gente também não tem reconhecido para todos os profissionais. Descanso digno. Nós dependemos, às vezes, de leis estaduais e municipais, que a gente possa ter esse reconhecimento nacionalmente também. A gente sabe de outras categorias da saúde que tem lá todo um espaço reservado, com frigobar, com ar-condicionado. E agora, no momento da pandemia, que a gente recebeu de denúncia de pessoas dormindo no chão, em papelão, né, descansando lá 15 minutinhos, enquanto outros num conforto. Então, por que não esse reconhecimento para todos os profissionais da saúde? Se a gente trabalha de forma multiprofissional e entende que todos os profissionais são importantes, que não existe um profissional mais importante que outro, que cada um vai fazer o seu papel e que todos esses papéis são importantes para garantir aí uma assistência de qualidade. É isso aí. Conversamos que a gente espera que venham aí. Com certeza. Minimamente pós-pandemia, se não nesse momento, né? É verdade. Para que a gente consiga ter todos aqueles que a gente elegeu reconhecendo isso e garantindo esses direitos na forma da lei, que é o único que a gente sabe que, de fato, é respeitado nesse país. Seria mais ou menos isso. Legal. Importantes informações e posicionamentos trazidos pela Viviane Camargo. Ela é coordenadora da Câmara Técnica de Atenção à Saúde, CTAS, COFEM, e também do Comitê Gestor de Crise. Viviane, parabéns, viu, pelo seu posicionamento, pelas informações. Muito obrigado pela participação e sinta-se convidada para novas entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento e me coloco à disposição sempre que vocês quiserem. Obrigada. Legal, muito obrigado mais uma vez.